E agora à tarde, entidades da sociedade civil entregaram um relatório com recomendações para combater a violência policial na Baixada Santista. O documento foi entregue ao Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubo, por causa das violações aos direitos humanos na Baixada Santista durante a Operação Escudo, que já deixou pelo menos 30 mortos só neste ano. Entre as violações apontadas estão execução sumária, invasão ilegal de domicílio, abordagem truculenta, ameaças e abusos. E sobre esse assunto, eu converso agora com o coordenador de advocacy do Instituto Vladimir Herzog, Rafael Schincariol. Boa noite, Rafael. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Rafael, esse documento é fruto de uma escuta legalmente autorizada e liderada aí pela Ouvidoria de Polícia de São Paulo e também pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Conta um pouco para a gente quais foram as principais recomendações para combater a violência policial na região da Baixada Santista. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar pela reportagem anterior, que destacou de forma muito cuidadosa e precisa o que foi o golpe militar, né, de 60 anos, vai completar 60 anos agora. Acho que é fundamental essa agenda estar na mídia e estar sendo bem tratada e ser bem tratada com muito cuidado, que merece, até porque nós vivemos uma outra tentativa de golpe no 8 de janeiro. Sobre esse relatório em específico, eu gostaria de destacar que já é a segunda vez que nós e outras organizações de direitos humanos, que vamos à Baixada Santista exatamente para olhar as denúncias de graves violações de direitos humanos cometidas por policiais no âmbito do que tem sido foi chamado de Operação Escudo, e agora estava sendo chamado de Operação Verão e Operação Escudo. Em julho e agosto do ano passado, foram 28 mortes nessa operação, que foi iniciada após o assassinato de um policial, e agora também, após o assassinato de um policial, se iniciou essa operação, e essa operação já matou até onde nós temos conta, até o momento, aparentemente 33 pessoas, fora outras violações, graves indícios de outras violações que você já mencionou. Diante dos fatos que estavam muito graves, né, ali na sexta-feira de carnaval ainda, sob a liderança da ouvidoria, nós fomos com eles e outras organizações de direitos humanos para a Baixada Santista no domingo de carnaval, para escutar lideranças locais, familiares de vítimas, próprias vítimas que não foram fatais, né, e coletar, então, testemunhos para que a gente pudesse ter um panorama preciso, ou mais preciso possível, do que está ocorrendo nos locais em que a polícia está agindo na Baixada Santista e nesses locais que têm ocorrido todas essas execuções, ou melhor, essas mortes com graves indícios que sejam execuções sumárias. Perfeito, doutor. Nas recomendações do relatório aparece aí a questão das câmeras corporais, também a necessidade de se proteger testemunhas, né? O porquê dessas recomendações? O que vocês coletaram, ouviram ali naquela primeira visita que resultou aí nessas recomendações? Eu tenho que dizer também, lamentavelmente, que essas recomendações não são recomendações novas. São recomendações que já vêm em outros relatórios de graves violações de direitos humanos. São recomendações que, na sua maioria, estavam presentes no relatório dessa primeira visita, essa que eu mencionei. Foi feita em agosto do ano passado, na época, então, sob liderança da do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e que ainda não foram acatadas pelo poder público. Mas nós temos bastantes parceiros, como o Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça, que está empenhado e se comprometeu hoje novamente, né, no compromisso de buscar junto ao governador a implementação das câmeras corporais, né, nos policiais, um programa que é o Olho Vivo, que já vinha tendo um grau ótimo de sucesso nos últimos 2 anos anteriores a essa gestão, né, com diminuição do índice da letalidade policial e de mortes de policiais, né? E essa é uma das nossas preocupações centrais. É uma das preocupações centrais de parte do poder público brasileiro também, né? Inclusive, nós temos a DPF 635, que é conhecida como a DPF das favelas, que é aquela ação que discute, né, o estado de coisa inconstitucional nas favelas do Rio de Janeiro, que há uma determinação do Supremo Tribunal Federal também para que sejam usadas câmeras corporais dos policiais. Porque as câmeras são importantes não só para reduzir
a letalidade policial e as mortes policiais. Elas são importantes para coletar provas que vão, então, auxiliar os inquéritos policiais a que a gente tenha condenações ou que inocente as pessoas do que elas estão sendo acusadas. Então, ela é fundamental para o processo penal, ela é fundamental para quem... Hoje a gente tem um debate muito sério e difícil, né, de segurança pública, para quem está muito preocupado com a questão dos bandidos, entre milhões de aspas, né, de serem presos, a Câmara Policial ela ajuda, inclusive, para isso, porque se o policial está com a câmera ligada, ele faz a sua intervenção, fica comprovadas as ações daquela pessoa que supostamente está cometendo um crime, então isso apoia muito o processo penal. E de outra parte, só para completar que você falou da questão das testemunhas, né, essa é sempre uma preocupação quando existem indícios de grave violação de direitos humanos, a gente ter cuidado com os familiares, com as vítimas, ter proteção às testemunhas. Infelizmente, o Brasil é muito recorrente ações como essa, principalmente com indícios de participação policial. Então, essas são recomendações que a gente faz sempre e estamos, mais do que as recomendações, sim, o importante é que a gente tenha uma atuação junto aos órgãos competentes para pressioná-los, né, apoiá-los ou pressioná-los para que eles façam, de fato, essa ajuda, uma ajuda constitucional, uma ajuda legal de apoio a essas vítimas e familiares e testemunhas. Perfeito. Doutor, rapidinho aqui, só para fechar que o nosso tempo está escasso, né? Qual postura que o governo do estado de São Paulo, e aí vamos cobrar diretamente, o governador Tarcísio de Freitas tem, ou pelo menos deveria ter, para evitar chacinas além aí das câmeras corporais que já foram citadas? Eu acho que, na verdade, passa tudo por uma grande questão do que a gente quer de segurança pública, né? Nós, como eu falei, o debate está muito contaminado, mas nós temos um ponto que é central e que aflige todo mundo, seja qual for o espectro ideológico da pessoa, né? Que é combater a criminalidade organizada. E isso tem que ser feito de uma forma estruturada e inteligente. O policial na rua, invadindo casas, dando tiro, trocando tiros com bandidos, se isso solucionasse algo, talvez a gente não tivesse, por exemplo, o PCC, que hoje é gigantesco da forma como é, né? Há 30 anos atuando no estado de São Paulo. Isso não soluciona, isso pode ocorrer, né, eventualmente, e às vezes é necessário, às vezes acontece um confronto, e aí os policiais têm que estar preparados, têm que ter procedimentos operacionais padrão para a gente saber como eles operam, para protegê-los também, e para que eles possam atuar de uma forma segura, e de maneira a fazer essas apreensões, fazer essas prisões, mas a gente precisa atuar de uma forma mais inteligente. Quando a gente coloca policiais na rua, principalmente após a morte policial, com a sensação que a gente tem bastante clara até de que essas operações são operações de vingança por conta da morte policial, colocando esses policiais em comunidades, e óbvio, sempre comunidades pobres, com maiorias negras, né, para atuar de uma maneira violenta, oprimindo essas pessoas, a sensação que você causa é uma sensação de insegurança muito grave, com todas aquelas pessoas, todas aquelas comunidades, com a própria criminalidade e com os próprios policiais, colocando em risco a vida de todos. A população acaba sofrendo mais, mas os próprios policiais também estão sofrendo risco de vida nessa situação. Então, não é uma maneira adequada de combater a criminalidade. A gente tem que pensar, e está muito difícil de fazer esse debate no Brasil de hoje, mas a gente tem que pensar de uma maneira mais sóbria como que a gente combate a criminalidade. E isso vai fazer com que a gente evite também chacinas, vai diminuir as mortes em decorrência de atuação policial. Perfeito, doutor. Muito obrigada aí por essa visão ampla. A gente vai acompanhar, vai ver se essas recomendações aí realmente vão ser seguidas. Muito obrigada, viu? Fico à disposição, eu que agradeço. Boa noite.